noite. Com muita alegria que estou aqui. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 3. Daremos continuidade à nossa série intitulada Jesus, o Reconstrutor da Vida. Você que tem sua Bíblia física ou digital, você pode deixar em Neemias 3, embora nós vamos percorrer alguns lugares. Nos dias de hoje, e eu posso falar com propriedade, muito se fala sobre o trabalho. Nós estamos em uma geração em que existe todo um contexto social em que nos força, a gente não tem escolha, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos todos os dias, para quem trabalha de segunda a sexta, trabalhar na segunda. Então você amanhã, para quem trabalha como eu, vai levantar e vai trabalhar. E existem alguns tipos de pensamentos quando você fala no trabalho. Existe um pensamento de injustiça. Para aqueles que trabalham e consideram que ganham pouco onde estão, vem aquele sentimento de injustiça. Nossa, eu deveria ganhar mais. Outros têm uma noção de trabalho como cansaço. Por quê? Você trabalha e o que resta é o cansaço. Muitos insistem até que o melhor trabalho é aquele que remunera muito, trabalhando pouco. Esse é o trabalho que todo mundo gostaria. Eu ganho bem, trabalhando pouco. E o trabalho, ele certamente ganha destaque por causa do seu valor financeiro. E tudo depende do dinheiro. Nós todos sabemos disso. Você já parou para pensar por que você realmente trabalha? Quais são as motivações de você amanhã acordar? Qual é o objeto fim? Qual é a finalidade maior de você estar trabalhando? Seria sustentar a casa? Seria adquirir coisas? Talvez curtir um pouco a vida? Não estou dizendo que é errado pensar assim. Eu estou questionando nessa noite o que te motiva ao trabalho. Talvez o que nos motiva ao trabalho é por causa dos princípios que nós carregamos desde criança. E a forma que a gente enxerga o trabalho é por aquilo que nós temos de experiências. Mas a palavra de Deus também fala sobre o trabalho e ela é bem clara em relação ao trabalho. E hoje nós vamos falar sobre isso. Estudos recentes indicam que o aspecto social, o aspecto psicológico da sociedade, quando se trata em trabalhar, ele diz que o que motiva as pessoas, e sempre foi isso, mas agora que está sendo redescoberto, é um conceito chamado propósito coletivo. Pense comigo. Qual a mãe que, com 7 filhos, não tem um propósito natural de trabalhar? Qual o pai que tenha que sustentar o seu lar e está com condições financeiras um pouco limitadas, pensa que eu preciso trabalhar mais, porque a minha casa depende disso? Se a gente pensar em pessoas muito ricas e isoladas, geralmente a gente pensa que talvez ela tenha felicidade por causa do dinheiro. Mas nós temos vários relatos de pessoas se suicidando, ou seja, não encontraram o propósito real do trabalho. Nesse capítulo de Neemias, a gente consegue observar algo muito interessante, que é o capítulo 3, onde já existem mais nomes sendo falados em Neemias. E a gente não vai falar sobre todos esses nomes, a gente não vai ler todo o capítulo de Neemias. Mas certamente é um capítulo bem desafiador para explorar. Mas aquilo que há de explorar é muito precioso. Ele nos mostra o que é o trabalho com base na ótica cristã. E o que eu pude explorar disso é que o reino de Deus avança, olha que interessante, o reino de Deus avança quando pessoas chamadas por Ele, obviamente, se submetem a um propósito coletivo, não algo individual, coletivo. E este avanço por meio do trabalho é um trabalho mútuo, contagiante, motivador, vibrante e incrível. E eu tenho provas disso. Eu tenho provas excelentes de hoje. O trabalho no reino de Deus, ele é o oposto daquilo que a gente vê todos os dias na nossa vida diária. Porque nem sempre o trabalho é motivador, nem sempre lembra que eu posso considerar injusto o trabalho? Eu já trabalho de uma forma diferente. Ou mesmo se eu sou obrigado a trabalhar por causa de algumas limitações pessoais, por causa de limitações financeiras, eu sou empurrado a trabalhar. Mas no reino de Deus, o trabalho é visto como algo vibrante e motivador. E eu digo isto principalmente quando nós chegamos aqui, umas 6h45, e existiam pessoas
apavoradas e com todo o desejo no coração de que tudo isso funcionasse, o nosso culto público, e elas estavam se doando, talvez sacrificaram um pouco do seu tempo, talvez tiveram que mudar a sua programação do domingo para estar aqui, arrumando a lâmpada. E as pessoas que chegaram um pouco mais cedo notaram isso. E o legal é que as mesmas pessoas que talvez não foram observadas por todos, são as pessoas que agora olham, fizemos um bom trabalho, e a palavra de Deus vai ser pregada, e a pessoa que está na frente vai ser bem observada. E há um regozijo por trás. O contexto de Neemias, eu vou retomar um pouco o que já vem sido falado até então. O contexto de Neemias é o seguinte: Jerusalém, aquele povo que foi chamado desde Abraão e se tornou uma nação, e teve juízes, teve profetas, teve os reis, Jerusalém foi destruída. Esse é o contexto. Nós vimos em Neemias 1 e 2 que uma pessoa foi chamada, o próprio Neemias, para trabalhar ativamente em algo que, humanamente falando, é impossível de querer fazer parte disto. Imagine o seguinte: uma cidade que foi tomada por Nabucodonosor em 586 a.C., ela foi destruída e o povo foi levado para fora de Jerusalém, ficou 70 anos em cativeiro. Depois começaram a voltar de acordo com o citado rei Artaxerxes. Nós vemos que é uma cidade em ruínas, e essa cidade ficou 142 anos em ruínas. E, pasmem, existiam pessoas que moravam lá, nas ruínas. Não digo embaixo de ruínas, ao derredor da cidade. Pessoas que possivelmente tinham rotas comerciais e passavam pela cidade. E o que eles viam? Uma cidade destruída. Por 142 anos. Talvez pessoas morreram e não voltaram para a sua cidade. Como Neemias, um exemplo claro, ele nunca foi para a sua terra natal. E esse era o contexto da época, uma cidade destruída. Agora pensem comigo, para qual povo foi dada a promessa de que um Redentor viria? O povo de Israel. Então, algo precisava acontecer. Esse é o contexto de Neemias. Possivelmente foi Esdras quem escreveu o livro de Esdras e Neemias, e ele nos conta a história desse retorno e a construção. Amém? Gostaria agora que você já começasse a ler comigo Neemias 3. Antes de começar, eu finalizo falando sobre o que o pastor Bruno já vem dizendo em respeito de Neemias. Era um copeiro do rei, era uma posição de confiança. Ele ouviu um chamado de Deus a partir do momento que ele perguntou para o seu irmão e algumas pessoas: vocês que vieram de Jerusalém, como está a cidade, como está o nosso povo? E ele se entristece. Ele pega um propósito para ele de voltar para a sua terra, e Deus fala com ele. Deus fala com ele, ele ora, ele jejua, ele analisa todo o contexto, toda a situação. Ele fala com o rei, ao rei perceber que ele estava triste, e o rei até dá uma carta para ele falar com governadores. E então ele volta para Jerusalém, analisa todo um cenário, analisa tudo, como estavam as coisas naquele momento, e ele tinha a incumbência de mobilizar pessoas, porque você pode notar que uma cidade inteira destruída não vai ser reconstruída com uma pessoa apenas. No capítulo 3, versículo 1, nós lemos o seguinte: então se dispôs Eliasabe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas. Consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos 100 e a Torre de Ananel. O capítulo ele já inicia considerando o que nós lemos em Neemias 2. O povo, depois de ouvir as palavras de Neemias falando: olha o que Deus fez comigo, olha onde Deus me colocou, vamos reconstruir. O povo se dispôs. Então a gente precisa entender que em Neemias 3, versículo 1, o povo já está disposto a reconstruir a cidade. E os primeiros que iniciaram essa reconstrução dos muros foi Eliasabe, o sumo sacerdote, e os sacerdotes. Algumas palavras, por exemplo, a porta das ovelhas, existe um significado
figurado, existe um significado literal que é aonde ficava a porta das ovelhas, mas a gente não vai explorar. Só que algo interessante que eu aprendi é que Jesus fala para os seus discípulos em Mateus que ele era a porta das ovelhas, e era a porta principal onde se recebiam as ovelhas. Nós somos as ovelhas dele, ele nos recebe. Então, isso é só um parênteses desse versículo. A reconstrução do muro, ela foi pensada, ela foi planejada. Neemias pensou, algumas pessoas pensaram como seria. E a partir do momento que eles pensaram, eles começaram a executar. Os primeiros foram os sacerdotes. O que a gente vê disso? Aqui nesse versículo diz que eles reedificaram as portas das ovelhas, consagrando elas. E isso é interessante porque no contexto do povo de Israel, tudo que se remete a consagrar é a Deus, é você sacrificar um animal, é você fazer um ritual para com Deus. E tudo aquilo que Deus faz, é Ele que inicia. Aqui nós podemos observar já de início que o propósito era de Deus, tanto que os sacerdotes foram os primeiros. Ou seja, se fôssemos colocar no nosso contexto, quem vai arregaçar a manga primeiro? Posso ouvir um amém, pastor? Mas os primeiros geralmente são aqueles que se colocam na frente. E isso é algo que é o que nós estamos vivendo. As pessoas que são colocadas à frente vêm uma responsabilidade, mas estão dispostas. O nome Eliasab significa Deus restaura. A gente pode ver que vários nomes na Bíblia geralmente estão atrelados ao propósito da pessoa. E a pessoa que iniciou a reconstrução, a execução do planejamento anterior foi Eliasab, o sumo sacerdote, que significa Deus restaura. E agora eu gostaria de elencar algumas coisas que a gente pode ver sobre o corpo de Cristo, a partir do que o povo de Israel viveu na reconstrução dos muros de Jerusalém. A primeira coisa que eu observo é que o corpo de Cristo, ele é unido. Podemos ler até o versículo 4. Pode passar, por gentileza. Junto a ele edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Hassená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhes assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Existem vários nomes nesse capítulo, e o interessante é que o autor quis citar estes nomes. Por que ele fez isso? No todo de Neemias 3, que nós não vamos ler, existem várias pessoas envolvidas. Não foram só os sumos sacerdotes, não foram só os pastores envolvidos no propósito de Deus. Fica aí o aprendizado inicial. Essa igreja não é movimentada por pastores apenas. Essa igreja é movimentada por muitas pessoas diferentes, com habilidades diferentes. Só que tudo isso gira em torno de ser unidos. Em Atos 2, versículo 44 a 47, só para todo mundo relembrar, eles andavam unidos, eles vendiam tudo entre si, eles compartilhavam o que eles tinham, e Deus ia acrescentando os que era para casa. Nós vemos isso, a mesma coisa que aconteceu na reconstrução de Jerusalém, aconteceu em Atos. Pessoas se unindo, respondendo a algo que Deus já estava fazendo. E certamente, quando nós respondemos, nós não somos os precursores, não é nós que estamos querendo criar algo, mas estamos respondendo ao que Deus está falando, naturalmente o primeiro processo é a união. E você já celebrou esse milagre de pessoas com gostos diferentes, pessoas com histórias diferentes, em um domingo à noite em que houve sol, neste domingo, reunidas por um propósito maior que não veio delas, glorificando a um Deus, a um rei que resgatou elas e agora coloca-nos a incumbência de reconstrução. Mas não é nossa a reconstrução, parte dele. Isso que estamos vivendo na Viva é um milagre. É um princípio do reino de Deus, o princípio da união. E se você convive em rodas sociais ou profissionais fora do contexto cristão, você sabe a dificuldade em relações serem sustentáveis. Não digo que não existe,
Mas, geralmente, qual o propósito maior do ser humano? Se satisfazer. Então, dificilmente eu entro numa relação profissional só para agradar. Você agrada o seu chefe só por agradar, só porque você o ama. Isso é muito difícil lá fora. Mas aqui dentro há um processo natural de união. Porque todo mundo não merecia, todo mundo não tinha nada para dar em troca. Todo mundo foi resgatado e todo mundo está perante a cruz, num terreno plano. Isso tira o que nós vemos lá fora como um divisor, como um obstáculo para a união. Porque ninguém merecia. Agora todo mundo está indo para um mesmo lugar, por uma mesma vontade de um mesmo Deus. E nós vemos que Deus, Ele, como Trindade, Ele é unido, consequentemente a igreja dele é unida. O corpo de Cristo, além de ser unido, ele sempre está trabalhando. Cada indivíduo citado nos textos, eles tinham habilidades, profissões, eles tinham papéis diferentes na sociedade, mas todos eles fizeram uma coisa em comum. Imagine comigo, pense em um filme antigo, um filme medieval ou mais antigo ainda, com muralhas, com muros de pedra. Imagina reconstruir um muro de pedra. Não é como hoje, não é tão leve, não sei se é tão leve assim, mas não é tão leve como hoje. As pedras eram maiores, talvez o cimento não fosse o nosso cimento, e uma pessoa certamente se cansaria, mas não tinha ninguém preparado para fazer, mas faziam uma mesma coisa, todos ajudaram a reconstruir. Tinha gente levantando porta, tinha gente colocando pedra, tinha gente suando, todos com o mesmo propósito, fazendo a mesma coisa. Se nós notarmos, Neemias 3 é considerado por alguns teólogos atuais e antigos o mais incrível de todo Neemias, porque é onde que você encontra pessoas que eram de diferentes regiões, pessoas fazendo coisas diferentes que ganhavam o seu dinheiro. Pense, o padeiro, ele estava fazendo pão lá longe. O governador, ele estava governando uma cidade longe. O Neemias, copeiro do rei, se não morresse envenenado, ele talvez ganhava algumas regalias no contexto onde ele vivia. Por que sair de onde está, ganhando o que está ganhando, para reconstruir algo que eu nem nasci lá? Qual a lógica? Colocamos no nosso contexto, eu abrir mão da minha vida para viver algo que eu nem comecei, eu nem pensei sobre. Por que eu faria isso? Mas o povo de Deus, ele sempre está trabalhando. Ele sempre está em movimento. A gente pode observar também que havia esse sentimento de patriotismo, que hoje talvez a gente comece a pensar dessa forma no contexto político que nós estamos vivendo. Não estou me colocando em nenhuma posição, mas certamente hoje somos mais políticos. Nós nos interessamos mais pela nossa nação, nós nos interessamos mais pelas decisões do STF, das decisões da Câmara, mas só agora. Lá atrás existia um sentimento natural de patriotismo, mesmo que não tivesse nascido lá. Em Efésios 4,16, diz o seguinte: de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. No Novo Testamento a gente vê vários apontamentos como o que eu acabei de ler sobre o corpo se movimentando, o corpo bem ajustado, o corpo trabalhando por um prol de algo. Paulo, ele começa em Efésios, em outras cartas, ele também faz analogia de corpo. E é uma analogia muito boa para nós, e certamente, se Jesus não voltar daqui a 1000 anos, essa analogia continuará muito boa. Porque nós temos corpo, e nós acordamos e vemos como as nossas pernas são importantes, as nossas mãos são importantes, o nosso pulmão é importante. Essa é uma analogia muito boa para nós, muito clara.
Em Efésios 4,16 ele começa a falar sobre corpo. Em Coríntios ele fala sobre o corpo de Cristo. Diferente do que Neemias estava vivendo, que era um povo reconstruindo o muro, hoje somos um corpo, trabalhando. Nós precisamos dos pés, nós precisamos das mãos. Imagine, e Paulo fala isso, eu não vou nem parafrasear. Imagine se todo mundo for olho, como o corpo vai trabalhar? Imagine se todo mundo for boca. E aí, como o corpo vai se movimentar, como ele vai sobreviver? Em Colossenses 1:28, Paulo fala o seguinte: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o máximo possível, segundo a sua eficácia que opera em mim. Paulo é um exemplo claro de se deixar gastar, de trabalhar ativamente pelo corpo. E o interessante é que ele não esconde que cansa também. Mas olha o tom que dá a esse versículo. Esforçando-me o mais possível. Para alguém escrever assim é porque ele realmente queria que a gente entendesse que ele estava disposto, gastando energia, mesmo que cansando, pelo um bem maior. O corpo de Cristo, ele trabalha. Se você veio neste lugar, você foi chamado por Deus, e a boa notícia é que você não vai estar sob sombra e água fresca. Existe um trabalho aqui, e existe uma incumbência sobre nós. Um mandamento que Jesus nos deixou: ide e pregai o Evangelho. Juntem-se, preguem juntos, trabalhem, se esforcem. Embora a lógica diz: por que eu iria trabalhar pelo bem do outro que talvez não me dê nada em troca? Por que fazer isso? Eis o outro milagre. Além da igreja estar unida, a igreja trabalha para o outro. As pessoas que estão na igreja, elas nunca trabalham para si mesmo, porque certamente, se o guitarrista quisesse trabalhar para si mesmo, ele tocaria onde? Em casa, com playback. O pregador certamente olharia no espelho, encheria o pulmão e pregaria para si mesmo. Só que nós sempre estamos de olhos abertos à realidade secular. Eu trabalho para ganhar o meu dinheiro, comprar as minhas coisas, viver o meu prazer. Você se depara com o cristianismo: eu trabalho para que o outro seja feliz, para que o outro se canse menos, para que o outro fique até sobre mim. Bem inverso. E como nós reagimos diante a isso? Porque, pasmem, você está no mundo. Nós não estamos em Marte, nós estamos no mundo. E uma das duas posições certamente vai dominar o nosso coração. Dificilmente você consegue conciliar o egoísmo com a generosidade, o orgulho, uma palavra que seja o contrário de orgulho. Dificilmente a gente concilia algumas coisas. E isso é importante a gente pensar hoje. Se eu estou vindo aqui com um propósito de Deus, Ele me trouxe, Ele me escolhe, Ele começa a esclarecer o que é o reino de Deus, e eu trabalho em prol de outros. Nós não vamos também chegar na primeira vez aqui e sermos mudados de uma hora para outra, mas há um processo. Você quer saber como você está ficando mais parecido com Cristo? Quanto mais você serve o outro, quanto mais você trabalha pelo outro, você gasta energia. E o interessante é que se você ora 5 minutos por alguém, e esses 5 minutos é a mesma coisa que nada na sua rotina, talvez esses seus 5 minutos não é valioso, porque você não está gastando de fato. O seu coração não está lá. O seu coração pode estar simplesmente batendo o ponto da oração. Ir para o culto no domingo à noite é bater o ponto para na semana começar bem. Isso é um desafio para nós, porque nós somos tentados a isso. Nós somos tentados a querer viver
a nossa própria vida. Em Neemias 3, versículo 12, cita que as filhas de Salum trabalharam, mulheres trabalhando. O Velho Testamento, se você sabe ou não, o Velho Testamento ele tem uma limitação quanto às mulheres. Os povos antigos tratavam diferente as mulheres, mas no serviço de Deus, na reconstrução dos muros, era todo mundo, inclusive mulheres. E aqui não é o tom de, porque é mulheres. Aqui enfatiza ainda mais que é para todo mundo. Natanael, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sou útil. Quem disse? A sua vida é uma carta viva. Você constantemente está sendo observado e sendo lido por outros. Só que você precisa saber que está acontecendo isso. Você precisa. A gente observa também, e agora a gente não vai mais ler os nomes, esses nomes difíceis, mas a gente observa pescadores, a gente observa famílias inteiras se voltando para Jerusalém. Eles não moravam lá, foram para lá. Famílias inteiras, tinha mercantes, tinha servos, tinha mulheres, tinha ourives. Ourives são pessoas que trabalham com objetos, com metais preciosos. Então, independente do que fazia, de onde estava, se a família era grande ou pequena, foi todo mundo para lá, reconstruir os muros. Hoje, Deus nos chama para reconstruir algo que Ele começou. Não que nós tenhamos o poder de redenção da sociedade, nós poderemos mudar todas as coisas, mas nós participamos. Deus, por sua própria vontade, escolheu nos oportunizar a participação. Ele não usa aves para pregar a palavra. Ele não usa animais para pregar a palavra. Ele escolheu um meio, se chama nós, seres humanos. Então nós estamos constantemente trabalhando no reino de Deus, mesmo que nós não notemos. Só que você está disposto a gastar energia para que isso tudo aqui aconteça? Para que as pessoas que ouvem um falso evangelho se encontrem com um de nós que não somos os donos da verdade, mas apontamos para a verdade, dizemos, ali está a verdade. Como que ouvirão se não há quem pregue? Nós precisamos trabalhar. Você sabe que esses bancos, em alguns domingos, estão lotados, pessoas vindo, visitantes, nosso grupo do WhatsApp tem bastante gente. E o que Deus está nos sinalizando? Que nós temos que gastar mais energia. Se até hoje nós conseguíamos fazer o que a gente fazia, pregar da forma que a gente pregava, criar uma expectativa em algumas pessoas, falar do evangelho aqui em cima, talvez não seja mais suficiente para o que Deus está fazendo. Precisamos trabalhar. Imaginem comigo, semana que vem nós nos mudamos para um lugar maior. Conjecturando, vai que né? Semana que vem nós nos mudamos. O que necessariamente acontece? Precisa comprar coisas, precisa de gente para limpar, precisa de gente para organizar cabo, caixa de som, precisa de gente para se envolver com a limpeza de banheiros, precisa de muito mais gente para as crianças, precisa de muito mais gente para servir água, precisa de muito mais gente para integração, precisa de muito mais gente, porque quanto mais gente envolvida. E como viveremos isso se nem todos estão dispostos? Uma coisa eu digo, se nem todos estão dispostos, nem todos ainda entenderam o Evangelho. Porque o Evangelho trata de você perder a sua vida, que você já nem tinha. Eu estava morto em meus delitos e meus pecados, diz a palavra. Então, não tinha o que eu fazer, eu estava morto. Então, a minha pseudo-vida estava lá, andando. E Ele me resgata. E Ele me resgata para o quê? Para as obras que Ele preparou antes da fundação do mundo, como diz a palavra. Ele nos preparou para trabalhar, para andar sobre as obras. E eu convido você nessa noite a ter essa postura de trabalho. Eu quero trabalhar no reino de Deus. Eu quero dar aquilo que já não é meu. Eu quero dar a minha vida em prol do outro.
Eu convido você a isso. No versículo 5 indica pessoas que não queriam. Ao lado destes repararam os tecoitas, ou tecoitas. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. Diante ao trabalho de Deus, internamente, existem pessoas que não vão querer. A boa notícia é que, mesmo que você não queira, o avanço do reino de Deus continua. Então você só tem uma escolha diante ao movimento de Deus. Ou você participa, ou você não participa. Mas a obra dele vai continuar. Glória a ele, que nem precisa de nós, mas nos permite fazer parte. Amém? O corpo de Cristo, ele confia em Deus. O povo de Israel, no momento da reconstrução do muro, confiou em Deus, por meio de um homem que falou: Deus nos chamou para reconstruir um muro. Deus quer que nós voltemos para a nossa cidade, esgacemos as mãos. No capítulo 2, no capítulo anterior, no versículo 18, eles falaram: fortaleceram as mãos para a boa obra, mas eles falaram: estamos dispostos. Só que quantos de nós, nos nossos dias, falamos coisas: eu vou fazer, eu vou cumprir, eu vou vencer, eu vou trabalhar, eu vou realizar. Passa-se um mês, o que acontece? Eu não consegui, eu deixei pela metade, não vale a pena voltar. Somos assim. Quantos de nós, se já estávamos em outras igrejas, ou se mesmo viemos por agora, quantos de nós não temos essa experiência do começa e não termina? Quantos de nós? Mas o povo de Deus permaneceu unido, trabalhando, porque eles confiavam. Eles confiavam. Vamos voltar àquela conjectura de que nós nos mudamos. Se nos mudássemos, confiaríamos que Deus cuidaria de nós? Ou no seu individual? Se Deus fala que você não pode estar onde você está, mas é confortável, você confia? A dica que eu aprendi em Neemias: a forma mais fácil de confiar é unido com a igreja. A forma mais fácil de você confiar em Deus é você estar com gente que confia em Deus. Eles te estimulam a crer, eles te estimulam, não que eles façam isso por você, mas nós estamos em um movimento que é muito fácil a gente, particularmente para mim, é muito fácil alguém dizer: preciso de uma cura agora, a igreja toda levantar a mão, e Deus curar, porque estamos em uma mesma coisa, estamos vivendo o mesmo propósito. O povo de Deus, ele confia. Em Atos, eles confiaram na palavra de Jesus, de que viria um Consolador. Eles esperaram, eis que o Consolador aparece. O Consolador, aquele que ensinaria todas as coisas. 12 homens que se multiplicaram e até hoje permanecem. Quem somos nós para não confiar em um Deus que durante os séculos permaneceu em sua obra redentora perante nós homens? Ele permaneceu inabalado. A palavra dele verdadeira é pregada até hoje. Quem somos nós para não confiar? Só nos resta confiar. Eu convido você a pensar nisso. Será que eu realmente confio? Mas se eu não confio, eu vou abrir o jogo. Eu vou pedir ajuda, eu preciso estar na mesma direção que vocês, no mesmo propósito que vocês. Eu preciso de ajuda. Obviamente, é muito difícil você abrir o jogo. Assim como eu, confessar pecado, confessar limitações, é algo muito difícil. Mas certamente, se nós fizéssemos isso a partir de hoje, com a Igreja de Cristo, nós nos movimentaríamos com a Igreja de Cristo. Em 1 Coríntios 15... a gente vê Paulo falando sobre a morte, que ela não opera sobre os filhos da luz, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então
se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto nos bastaria para crer que Ele certamente nos dará a vitória. E digo não a vitória da nossa vida pessoal, a vitória da igreja, a vitória do avanço do seu reino. Porque volto a dizer, não é sobre mim, é sobre Ele em nós. Repito, Ele em nós. Nós somos um corpo que precisa confiar. O corpo de Cristo, ele confia tanto que crê no que está escrito em Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará ou a concluirá até o dia de Jesus Cristo. Você confia assim? Você crê? Se você não crê, posso dizer que ainda assim cumprirá, porque não depende da nossa credulidade. O corpo de Cristo tem uma característica muito interessante. O voluntariado, porque somos todos voluntários, nós não ganhamos nada por isso, porque já ganhamos tudo o que precisávamos. O voluntariado, ele é vibrante e constante. Por quê? Porque a igreja de Cristo vive as obras dele e vê as obras dele. Estava conversando com alguns irmãos de como é interessante que ele nos chama para viver as boas obras e ser um instrumento da obra e nos permite ainda desfrutar daquilo. Meu Deus, a gente trabalha e ainda pode se alegrar com o nosso trabalho. A gente vê, essa igreja é um fruto de um trabalho, essa igreja é um fruto de um milagre de Deus, e eu gostaria que você olhasse, visse no WhatsApp quantas pessoas, visse no Instagram quantas pessoas estão visualizando, porque Deus está se movendo por meio de nós. Você já parou para celebrar isso? Que Deus permanece o mesmo, que Ele permanece vivo, porque se Ele não fosse Ele, se Jesus não estivesse em nós, se o Espírito Santo não estivesse em nós, isso não estaria acontecendo. Por quê? Porque já tem muita coisa aí por fora para ser oferecido, já tem muito falso evangelho. Se não fosse o verdadeiro evangelho, nós estaríamos em algum lugar, talvez não vivendo o movimento de Deus. Se alegre nessa noite. Nós somos bem-aventurados de poder ouvir a palavra da verdade, uma palavra de verdade. O povo que estava disposto a reconstruir o muro, ele trabalhou a ponto de ser concluído em 52 dias. A muralha de Jerusalém foi concluída em 52 dias. É rápido, exige gente, trabalhando que nem uns loucos. Precisa de muita gente engajada. E uma coisa o pastor Bruno uma vez falou num sermão. Nós queremos ter 200 pessoas, e dessas 1.000 pessoas, e dessas 1.000 pessoas, 10% serem engajadas, ou seja, 100, ou nós queremos ter 100 pessoas, mas destes 100, 80 pessoas engajadas. Qual será que é o parâmetro mais correto de nós vermos se Deus realmente está se movimentando e se as pessoas entenderam? Eu acho que esse é o diagnóstico correto. O quanto você se envolve para cooperar com o reino de Deus? O quanto que nós nos envolvemos? Esse seria o diagnóstico ideal, porque da forma que nós nos envolvemos, ela revela o quanto nós acreditamos nessa obra dele. Ali nos revela. Ali, o que você faz pelo reino de Deus? Eu oro. Eu leio a Bíblia. Entendi. Esse é o teu cristianismo. O teu cristianismo que talvez comeu, ide, pregai o evangelho. O teu cristianismo que talvez rasgou a parte onde diz que você serve o próximo. Somos nós.
Sou eu falando de mim mesmo. Quanto que vivi isso? Neemias 4, versículo 6, diz o seguinte: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo de Deus tem ânimo para trabalhar com as coisas de Deus. Se você não tem ânimo, possivelmente você não está trabalhando para Ele. Você está trabalhando para algo que não vem dEle ou não é para Ele. Se você desanima, se você se cansa a ponto de querer abrir mão de tudo, eu não vou mais me esforçar na igreja, eu não vou mais fazer porque ou não fui reconhecido, ou porque não é do meu jeito, possivelmente a sua recompensa estava ali. Possivelmente a sua recompensa não estava no corpo de Cristo, mas sim você está fazendo. Você está tendo o resultado, ou você está aparecendo. Possivelmente você não estava dentro, inserido, conectado ao corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo ele é animado. O corpo de Cristo se anima com pessoas sendo batizadas, como aconteceu em 2019 no nosso batismo. Meu Deus, gente sendo batizada, entendendo o Evangelho. Eu quero trabalhar mais. Meu Deus, pessoas deixando de acreditar em heresias, em falsas mensagens e conhecendo o Cristo crucificado. Eu quero fazer mais. Essa é a consequência. É isso que é gerado dentro de nós. E a minha oração nessa noite é que isso venha estar no nosso coração. Que amanhã nós acordemos e entendamos: faço parte de algo muito maior do que eu mesmo e tenho oportunidade de me alegrar com isso. Porque o bom pastor, ele vai cumprir a obra dele e eu faço parte. Se anime, por favor, porque a obra dele é maravilhosa. Mas o importante é que eu tenho falado de união, de trabalhar, de confiar. Mas e aí? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer na prática? Será que eu tenho que aprender agora a tocar violão para tocar violão? Será que é esse o jogo? Será que é assim que funciona o reino de Deus? Quando a gente para e olha para o que Paulo nos ensina, é muito claro. Talvez você não foi chamado para fazer o que você está tentando fazer. Porque existe um lugar para você. O corpo de Cristo precisa de membros bem definidos. Se você entender aonde você deveria estar, sabe o que vai acontecer? Você vai ter ânimo, você vai se alegrar, você vai entender a grande pergunta filosófica: por que eu nasci? Para que eu nasci? Não existe coisa melhor do que nós fazermos a vontade de Deus. Não existe. Quem de vocês, assim como eu, falando do Evangelho para alguém que não conhecia: mano, tu não valia nada, eu também. Tu não tinha nada para oferecer, eu também. Cara, ele veio, ele morreu, ressuscitou, creia nele. Meu Deus, eu creio nisso aí. E tu se alegra. Por quê? Porque isso todo mundo está incumbido a fazer. Isso sim, todo mundo, pregar. Mas dentro do corpo de Cristo, uns precisam se doar mais para a palavra, precisam ensinar. A gente precisa aprender com quem tem esse dom do ensino. Pessoas que têm o coração do tamanho do mundo, para abraçar pessoas e observar que existem necessitados no nosso meio. Seja este que observa. Aqueles que foram chamados, despertam um queimor no coração para ir no trilho e levar gente junto. Cara, tu é esse o cara. Gasta energia e leva junto. Nós precisamos da multiforme graça de Deus na igreja. Todo mundo não pode tocar teclado, senão eu não toco teclado. Todo mundo precisa achar o seu lugar. E todo mundo se alegra com todo mundo. É muito gostoso, prazeroso, quando tu para e observa alguém fazendo o que ele deveria realmente fazer. O que ele foi chamado. Tu se alegra naturalmente com o cara. Tu diz: glória a Deus, olha só, ele está fazendo aquilo que ele ama. Nós fomos chamados para fazer coisas específicas no reino de Deus. Nós precisamos entender isso. Não insista, evite.
A expansão do reino de Deus, ele é por meio de nós. Ele vai nos usar, mas nós precisamos estar unidos, nós precisamos esgaçar as mangas, e assim como mártires, assim como apóstolos, assim como o povo em Neemias reconstruiu o muro, nós precisamos nos doar. Só assim nós realmente seremos completos nele, porque estamos fazendo a boa obra dele, e pessoas serão alcançadas. Só assim nos movimentaremos com Deus. Temos que nos preocupar com a expansão do reino dele. É ele que expande, mas nos usa, e por meio da igreja. Não existe expansão fora da igreja. Gostaria que você entendesse isso. Nós precisamos, de uma vez por todas, sermos igreja, sermos corpo. Um se doar para o outro, um se dar para o outro. Porque o plano redentivo de Deus é por meio de nós. O poder e a glória de Deus, ela se manifesta por meio de nós. A criação, ela declara a glória de Deus. A redenção, o plano da cruz, ela evidencia a majestade e glória de Deus. Mas o evangelho pregado e vivido por meio da sua igreja, glorifica a Deus. Se você tem um interesse genuíno de glorificar a Deus, viva na comunidade dele. Gaste sua energia. Morra para que outros possam viver. Seja a bênção para o seu irmão. Não ore pela bênção, seja a bênção para o seu irmão. E assim seremos unidos, assim a gente vai confiar nele, a gente vai conseguir entender os propósitos dele para a Viva, para cada um de nós, a gente vai conseguir se mover na sua boa palavra. A igreja, ela precisa ser unida. Neemias 3 nos fala de um povo que voltou, esgaçou as mangas, unidos, mesmo gente não querendo, foram lá, reconstruíram em 52 dias. Quem será a Viva na história de Deus? Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Por que você trabalha? Para quem você trabalha? Aonde você gasta a sua energia? Eu gostaria que todos nós, nesse momento, nós venhamos orar para que Deus faça nós entendermos a sua palavra. E a sua palavra nos convida a trabalhar na obra dele. Com vontade, com ânimo. Com ânimo é sorriso, sim. Com ânimo é dizer, é isso que esse cara está falando, vamos avançar. Com ânimo é você querer que o próximo avance. Unido é você querer isso. Ore por isso, mesmo que isso não esteja no seu coração. Peça a ele. Que nós venhamos ser uma igreja bíblica, em que nós amamos uns aos outros, em que nós nos doamos uns aos outros, em que nós fazemos o que fomos chamados para fazer. Para quê? Para que o outro viva, para que o outro entenda o evangelho, para que o outro, assim como eu, seja resgatado. Existe uma forma de gostar do trabalho. Se você trabalhar para ele, e não só aqui dentro. Você glorifica ele no seu trabalho, fora do trabalho comunitário. Se tudo isso que eu falei você entende da urgência de nós entendermos isso para participar do movimento de Deus, você vai querer se movimentar no seu trabalho secular. Você vai querer se movimentar aqui. Ore por isso. Ore para que nós entendamos o que é ser uma igreja capaz de reconstruir os muros, capaz de participar da obra de Deus.